Então nós queremos hoje falar de educação de uma forma bem ampla para todos nós. E a gente procura justamente fazer essa discussão, esse debate, a partir de pessoas comprometidas com esse momento, essas coisas da educação, para que possamos, você ouvinte que está nos ouvindo, onde você estiver, da importância da educação na vida da pessoa com deficiência. Nós temos o prazer e a alegria de receber hoje a nossa presidente do SINTEP, Sindicato de Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Ivete Caetano, também com Josefa aqui, professora, e sua assessoria. Bom dia, Ivete. Bom dia a todos e a todas, bom dia Luiz, bom dia aos ouvintes, bom dia a Josefa também que está aqui conosco, e agradecer a oportunidade de falar aqui na rádio. Pois Ivete, você acabou de sair de uma reunião importante com delegados municipais do SINTEP aqui na Mata Sul de Pernambuco, onde está havendo o seu olhar, a sua vinda aqui representa a preocupação do SINTEP com a categoria, mas também de lutar com essas. Qual é rapidamente esse primeiro momento, esse dia seu aqui em Ribeirão? O SINTEP, ele costuma realmente fazer um contato direto com as bases, além da gente visitar escolas. Nós temos 13 sedes do nosso sindicato espalhado pelo estado inteiro, daqui até Petrolina, Araripina. E aqui nós temos o núcleo regional da Mata Sul, e que temos a coordenadora que é Luba. Então nós temos também, além da organização dos núcleos, nós temos também os nossos delegados municipais, que é uma representação eleita pela categoria em cada município, porque a ideia é essa, é o sindicato na base, é o sindicato organizado a partir da base, então com a participação efetiva realmente da nossa categoria nas deliberações do nosso sindicato. Muito bem. Presidenta, qual a avaliação que a senhora faz com relação à última campanha salarial 2025? Nós realizamos todo ano, os sindicatos geralmente realizam campanhas salarial anuais, e a nossa, Luiz, a gente costuma dizer que é uma campanha salarial educacional. Então a pauta que nós entregamos ao governo do estado, geralmente no início do ano, é uma pauta que ela faz referência, tem os pontos de reivindicações que são financeiros, relacionados ao piso do magistério, ao plano de carreira, gratificações, tudo que for relacionado à questão da dimensão financeira, mas nós temos também, dentro do documento que nós entregamos ao governo do estado, nós incluímos pontos de reivindicações que diz respeito à política educacional, por exemplo, merenda escolar de qualidade, climatização de todas as salas de aulas, o atendimento à educação inclusiva, inclusive com o chamamento do concurso público para os profissionais que fizeram o concurso para a educação inclusiva, a questão das bibliotecas escolares, a questão dos núcleos de línguas. Então é uma pauta bem extensa, e a parte financeira ela se encerra quando o projeto de lei do reajuste segue para a Assembleia Legislativa, mas a pauta educacional ela continua ao longo do ano, porque ela é permanente. O debate sobre a educação ele é recorrente, também os problemas administrativos também. Então a gente tem uma mesa que se encerra quando o projeto de lei vai para a Assembleia Legislativa, que é a mesa financeira, mas a mesa da política educacional ela acontece ao longo do ano, o ano inteiro. Pois é, e dentre toda essa extensa reivindicações que foram feitas, alguma pauta segue em negociação? Sim, nós temos as que encerraram, que é a questão do nosso reajuste do piso, com repercussão na carreira,
Isso é muito importante. A gente está vendo a luta nos municípios. Ainda tem muitos prefeitos que não pagam o piso, e quando paga o piso, paga só na faixa salarial inicial e não repercute esse reajuste no nosso plano de carreira. Portanto, foi uma luta que a gente considerou vitoriosa esse ano, a nossa campanha salarial educacional, no que diz respeito à pauta do nosso reajuste. A gente não teve o atendimento de 100%, que tinha muitas coisas que a gente reivindicou e que a gente não foi atendido, mas o reajuste ter sido o reajuste 6,27 para todo mundo, inclusive para quem está na carreira, o que significa dizer também para os aposentados, foi uma vitória muito grande. Também não só para os professores, mas também para os analistas e para os administrativos, que não tem a cobertura legal do piso do magistério, que é só para os profissionais do magistério. Mas a gente vem conseguindo consolidar todo ano, praticamente todo ano. Nós não tivemos em 2023, mas tivemos 2024 e agora 2025, um reajuste também que se inicia com 6,27 e pode chegar até 8,38. Mas nós tivemos as progressões que estavam congeladas há 27 anos, que vai começar a vigorar a partir do próximo ano. Ainda vai ser publicado um decreto. Então, assim, o projeto de lei deve ir nos próximos dias para a Assembleia Legislativa, mas depois disso ainda vai ser um decreto que vai ser publicado sobre as progressões, e o Sintep vai participar ativamente da construção desse decreto, dos critérios de progressão da nossa categoria, que aí todo mundo vai progredir, professor, analista, administrativo. As progressões serão anuais, e se alguém da nossa categoria estiver nos ouvindo, essas progressões são aquelas faixas que tem no nosso plano de carreira, que é a faixa salarial A, B, C e D, e as classes 1, 2, 3 e 4. Então as progressões vão ser anuais no que diz respeito às faixas e as classes, além de outras reivindicações que a gente conseguiu garantir, como a questão, o pessoal que é analista vai ter também na sua gratificação o reajuste de 6,27. Nós tínhamos reivindicações também de outras gratificações, mas isso a gente não conseguiu ter esse atendimento, mas isso vai continuar na pauta de luta no próximo ano, porque se encerrou a campanha salarial, mas a luta continua. Com certeza. Veja bem, Ivete, a gente percebe que o Sintep hoje, sob sua direção, tem sido muito atuante, né? Além da pauta salarial, quais outras pautas de lutas que o Sintep tem levantado essas bandeiras? A defesa da escola pública é uma questão permanente, né, nas ações do Sintep, nas mobilizações e nas lutas. Então, a gente, por exemplo, a luta que a gente faz pela climatização das escolas, por conta das mudanças climáticas, a gente esse ano teve muitos professores passando mal, estudantes também desmaiando em sala de aula, principalmente por conta unicamente pelo fator das altas temperaturas que a gente está vivendo e como um todo, né? A população como um todo. E as salas de aulas isso piora, porque às vezes são salas de aulas que não tem janelas, tem só comongóis, e às vezes tem um ventilador que não funciona. Então isso a gente colocou como uma das prioridades na nossa pauta de reivindicações. O governo respondeu como sendo apresentando um plano de trabalho. Eles disseram que o compromisso da governadora era climatizar todas as salas de aulas até o final do governo, né? É um atendimento a uma reivindicação do Sintep. Nós consideramos isso uma vitória e vamos ficar monitorando, porque a gente sabe que o governo é governo e a gente tem sempre que estar ali com o olho atento, vigilante, para saber se realmente aquilo que foi acordado, que foi negociado, vai ser cumprido. Então, essa é uma questão que é uma coisa das nossas lutas, né, que a gente destaca. Mas nós temos também outras lutas que estão na pauta, porque a gente solicitou ao governo do estado também a questão da proteção
dos nossos estudantes, principalmente dos adolescentes, em relação às violências que o estudante sofre na escola e também sofre fora da escola, e o que é que a rede estadual de ensino pode fazer para construir uma rede de proteção em relação a essas crianças. Tem vários exemplos, tem a questão do racismo, tem a questão da homofobia, tem a questão do capacitismo, né, no sentido das nossas crianças que são portadoras de deficiência, de ter a sua assistência na escola de fato. Mas tem outras violências que inclusive são violências também de fora da sociedade, como é a questão do abuso sexual. Por que a gente tem essa preocupação na escola, da escola fazer esse tipo de trabalho? Porque já tem pesquisas que indicam que a escola é o local onde a criança ou adolescente se sente acolhidos para dizer violências que estão sofrendo. Já tem pesquisas indicando isso, que é na escola que ele diz que sofreu um abuso de um vizinho, do padrasto, que está sofrendo violência em casa. É a escola que faz esse acolhimento. Não sou eu que estou dizendo isso, são as pesquisas do Disque 100, né? Que é 100, quando você estiver sofrendo alguma violência, você disca para 100, e é exatamente o Disque Denúncia que diz que as maiores denúncias, elas vêm exatamente das escolas, quando as escolas ficam sabendo do que a criança tá passando. Então, nós estamos lançando segunda-feira, Luiz, vou deixar até aqui com a rádio, né, uma cartilha que o Sintep produziu, uma cartilha que é de prevenção ao abuso sexual. Vamos distribuir essa cartilha em todas as escolas e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma rede com os conselheiros tutelares, com o Ministério Público, com a OAB e as associações que fazem a defesa das crianças, como o Centro das Mulheres do Cabo, que tem um trabalho aqui na Mata Sul também, e qualquer outra instituição de crianças e adolescentes e jovens que queiram realizar essa campanha com o Sintep de forma parceira, né, de forma articulada, porque essa é uma luta que não é só o Sintep que tem que fazer, essa é uma luta que toda a sociedade tem que abraçar. Então, quem quiser estar com o Sintep nessa campanha que a gente vai fazer nas escolas vai ser muito importante, porque nossas crianças e adolescentes e jovens, eles precisam da nossa proteção, eles precisam dos nossos cuidados, né? Então, que sejamos aqueles adultos que acolhem, que protegem nossas crianças de todo tipo de violências. Muito bem. Estamos hoje conversando com a nossa presidente Sintep, Ivete Caetano, visitando o Ribeirão, visitando as bases, conversando com a sua base sobre a importância da organização sindical, mas também na questão da sociedade. Ivete, uma outra coisa que a gente percebe, como tem sido a recepção dos professores sobre essas conquistas, essas lutas neste ano, por exemplo? Nas escolas onde nós percorremos e nas plenárias, as assembleias que a gente tem realizado, tem sido um retorno e um reconhecimento muito positivo da atuação do sindicato, mesmo reconhecendo que a gente não consegue, nunca conseguimos, na realidade, 100% da pauta de atendimento da pauta de reivindicações, mesmo sabendo que a gente não consegue 100% do atendimento da pauta das nossas reivindicações, há um reconhecimento, o Sintep é muito respeitado na nossa categoria e eu acho que é um pouco por esse trabalho que a gente faz de efetivamente defender os direitos da categoria, defender os direitos dos estudantes e também defender os direitos da classe trabalhadora, e isso de forma muito transparente, né, de forma muito pública. Então, toda a nossa categoria sabe onde a gente está, sabe quais são as pautas que a gente está defendendo. Então, esse trabalho de comunicação, ele também tem trazido esse resultado, né? Os vídeos que a gente grava, a própria categoria dá o retorno. Olha, muito bom o vídeo, agora a gente sabe o que é realmente que a gente conquistou, a gente sabe como é que está a ação do CTD, a ação do precatório. Então, essa comunicação direta com a categoria
categoria, né, muito intensa, efetiva, também a própria categoria tem nos dado retorno de que realmente a gente está no caminho certo de fortalecimento do nosso sindicato. Muito bem. Veja bem, presidenta, o enfrentamento à extrema-direita e suas políticas tem sido muitas vezes alvo, Sintep, Ivete Caetano, nesse sentido. Como você vê a postura, o enfrentamento que o Sintep, através da sua gestão, tem feito, e qual é a forma como essa extrema-direita tem vindo contra e como tem sido a reação do Sintep, a categoria? Isso. A gente sabe que a gente precisa, assim, dizer o que é extrema-direita. Isso, é importante. Porque a esquerda, direita, isso é só ideologia, isso é só pensamento. Esses pensamentos e essas ideologias, elas se concretizam, elas se materializam em políticas que são defendidas, né? Então, por exemplo, por que a gente critica a extrema-direita no campo da educação? Porque a extrema-direita, e a gente está falando de vários partidos, né, que estão nesse bloco, né, que a gente chama de extrema-direita, eles não defendem a educação pública, eles não defendem a escola pública. A gente tem os governadores, que são da extrema-direita, como em São Paulo, no Paraná, né, só para citar assim, 2 exemplos, de que eles estão fazendo a venda das escolas públicas, estão privatizando e estão vendendo no mercado de ações as escolas públicas e estão entregando as escolas públicas a empresas. Inclusive aqui venceu em São Paulo uma empresa que toma conta de cemitério, que venceu a licitação para tomar conta de 100 escolas públicas. Então, assim, o Sintep, quando se posiciona, não se posiciona por questões partidárias, se posiciona porque efetivamente são grupos políticos que eles estão defendendo coisas contrárias ao que a gente defende, coisas contrárias aos direitos da classe trabalhadora. Eu tenho dito, por exemplo, uma conquista muito significativa que nós tivemos, os precatórios do Fundef. Então eu tive que dizer para a categoria que a gente conquistou isso em 2020, nós com a PEC do calote. Quem era em 2020 o presidente? Era o governo Bolsonaro. Ele mandou uma PEC para que os professores não tivessem direito ao dinheiro dos precatórios. Depois a gente fez muita pressão, porque ele queria trocar o dinheiro que a gente tinha direito pelas dívidas dos estados e municípios. Ele dizia assim: vou mandar o dinheiro para os estados e os municípios, mas os municípios não vão entregar esse dinheiro do precatório para os professores. Vocês vão devolver para a União, pagando as dívidas que vocês têm na União. Dizendo isso para os governadores e os prefeitos. Por isso que a gente chamou a PEC do calote. Em 2020, nós fizemos uma luta gigantesca, aí depois eles recuaram e aí passaram a querer pagar o precatório em 10 anos, 10 vezes. A gente continuou a mobilização com os deputados federais que a gente tem do lado da gente, os senadores, e aí conseguimos encurralar o governo Bolsonaro, e aí terminou ficando na negociação em 3 vezes, que é o que passou no Congresso, e a gente conseguiu derrubar o calote que o governo Bolsonaro queria fazer pra gente. Aí, às vezes, as pessoas, a gente sabe que na nossa categoria tem gente que vota qualquer partido, né? Até porque o Sintep não faz exclusão, mas para aquele que votou em Bolsonaro, você é livre. Agora você tem que saber que ele fez de tudo para você não receber o precatório do Fundef. Isso é um compromisso do Sintep com a verdade, com a transparência. Então, quando a gente critica o governo Bolsonaro, não é por questão partidária, é porque efetivamente, né, são ações, é a realidade que está dizendo para a gente, aquele ali, daquele partido, daquele grupo político como é a extrema-direita, só faz coisas para retirar nossos direitos e para realmente acabar com aquilo que a gente considera hoje como política social, né? Que é a educação, que é a saúde, que é a segurança e nossos direitos como classe trabalhadora. Então, eu só citei 2 exemplos, a venda de escola pública e os precatórios. Mas se aqui tivesse tempo, eu ia citar umas 20 ações deles que prejudicaram a educação. Então, isso é o Sintep comprometido com a verdade e com a transparência. Aí, cada um na sua consciência vai votar em quem quiser,
mas a gente tem que dizer Saber o que realmente... Saber quem são. Se você votar, você vai votar sabendo quem está votando. Isso. Ninguém vai dizer assim, eu fui enganado depois, eu não sabia disso. Exatamente, às vezes as pessoas dão um próprio tiro no pé votando em quem vai acabar com seus direitos depois. Uhum. É importante você falar isso porque as pessoas têm que ter consciência disso. Presidenta, qual a importância da senadora Tereza Leitão estar à frente hoje da Comissão de Educação para o Sintep e para a classe como um todo? A gente que está nessa luta no sindicato, que é uma instituição grande, que ela desenvolve muitas lutas. A luta do Sintep não é só estadual, né? Não é só estadual, nossas lutas são nacionais. Por exemplo, a gente está com um debate nacionalmente sobre as mudanças no piso salarial do magistério, para garantir que o piso salarial do magistério ele possa contemplar quem tem graduação, porque o piso salarial do magistério hoje é para ensino médio. Nós temos hoje no Congresso Nacional também em votação o piso salarial dos profissionais da educação. Vou citando algumas lutas que são nacionais, para a gente chegar aqui na importância do Senado. Nós tivemos uma luta gigantesca para mudar o ensino médio que foi implementado pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro, que foi o ensino médio que tirou disciplinas, diminuiu a carga horária das disciplinas de português, matemática, história, geografia, filosofia, química e física, e passou a carga horária dos estudantes a ser uma carga horária para discutir assim, como fazer brigadeiro, empreendedorismo. E aí eu vou pegar esse exemplo do ensino médio. Nós lutamos desde a época de Temer, passando por Bolsonaro, para mudar essa lei. Porque é uma lei, inclusive, que muito professor perdeu carga horária. E aí o professor tinha que fazer coisas que não tinha nada a ver com sua formação, coisas que o aluno dizia, não, professora, isso aí não vai influenciar no Enem. Então os alunos que estudaram na época do governo Bolsonaro e de Temer foram muito prejudicados no Enem, porque deixou de ter aula de história, de matemática, para ter aula de como fazer brigadeiro, empreendedorismo, coisa que não cai no Enem, portanto, prejudicou esses alunos para entrar na universidade. Aí eu vou pegar essa luta que a gente fez no movimento sindical e o papel da senadora. Essa mudança passou pelas mãos da senadora no Senado e ela foi fundamental para garantir as reivindicações que a gente tinha para o ensino médio. Eu estou citando só um exemplo, né, do que é a importância de um Senado para a educação. Toda a nossa legislação nacional da educação passa pelo Senado. Então, realmente, a gente fica muito, digamos, muito feliz por a gente ter nossa representação no Senado, porque, de fato, a nossa vida profissional, a nossa vida na escola, as políticas educacionais, elas passam pelo Congresso Nacional. E o que é o Congresso Nacional? A Câmara dos Deputados e o Senado. Então, ter uma pessoa lá que nos defende, que defende a escola pública, é muito importante, até porque Tereza faz esse enfrentamento, essa defesa da classe trabalhadora, da escola pública, e ela conhece. Ela tem um domínio das políticas educacionais. Então, quando ela fala lá no Senado, ela fala com a autoridade de quem conhece o assunto. Então, isso barra muito retrocesso e também traz muitas conquistas para a nossa categoria, como foi o caso da mudança do novo ensino médio. E aí a gente atribui, sim, a conquista dessas mudanças também à nossa senadora que está lá no Senado. Muito bem. Estamos conversando com Ivete, você ouvinte, hoje a presidente do Sintep está aqui conversando conosco sobre essas pautas, a importância de um sindicato que é atuante em defesa da categoria, no caso, professores e profissionais. Ivete, uma outra coisa, voltando um pouco para o estado de Pernambuco, houveram denúncias e eu queria saber qual a atuação do Sintep com relação a essas denúncias. Por exemplo, dos ônibus, você já falou da climatização, já falou da merenda. Como foi e tem sido a atuação do Sintep com relação às denúncias que estão surgindo, desde a Assembleia, como também de outros meios, com relação aos ônibus, que foi mudado
a marca, o slogan do governo federal e por cima colocar do governo do estado. Como é que você vê isso? Isso. Eu acho que é notório, a população sabe como o governo federal, o governo Lula, até por ser pernambucano também, ele tem feito um investimento muito grande em Pernambuco, mas não é só em Pernambuco não, até no Rio Grande do Sul, né, que é um governo bolsonarista, tem feito investimentos pesados lá. E isso é notório, e aí a gente às vezes até ouve, Luiz, assim, mas por que o governo Lula está mandando dinheiro para essa governadora, né, que nem apoiou ele? Porque é a obrigação do governo federal prestar assistência ao povo pernambucano, ao povo, seja em que estado for. Então, quando o governo federal está mandando recursos, ele está mandando para o povo, não é para a governadora. Eu acho que quem está no governo deveria ser transparente e dizer de onde está vindo esses recursos. E aí a gente tem, por exemplo, o transporte escolar. É recurso do governo federal, mas isso não está sendo dito pelo governo do estado. Inclusive, uma deputada denunciou, né, que os ônibus, os amarelinhos, que vem com a logo do FNDE, que é o Fundo Nacional da Educação, ele foi escondido. A logo do FNDE, que é um órgão do MEC, do Ministério da Educação do Governo Federal, foi escondido, foi tapado com um adesivo do governo do estado. Eu acho que a governadora, se quisesse querer a autoria dessa ação, poderia ter botado a logo do lado, né? Já que ela entregou, porque nós vivemos uma república federativa. Não é a União que executa. Quem executa as políticas financiadas pelo governo federal são os governos estaduais e as prefeituras. Mas eu acho que todas as prefeituras e todos os governos deviam ser honestos e transparentes e deixar a logo do governo federal. Não teve recurso do governo federal? Bota lá. Foi inaugurado um hospital recentemente, que a senadora até estava comentando, em Caruaru, e não foi dito que a maior parte desses recursos é do governo federal. Então, eu acho que isso não é uma coisa boa, não é uma prática governante, ética, né? Eu acho que você tem que dizer, o governo do estado está se empenhando, você divulga que você está se empenhando, mas diga também que a União está mandando dinheiro, está mandando recurso. Não mandou? Se fosse mentira, ninguém estava cobrando, mas está mandando dinheiro, então tem que dizer que a União, que o governo federal está mandando recursos. Então eu acho que é isso. Nós vivemos numa república federativa. Cada ente da federação, que é a União, o Estado enquanto instituição, as prefeituras como instituição, tem o seu papel. O SUS é assim. O SUS são recursos da União. Mas quem executa o SUS? O governo do Estado e as prefeituras. Então, é um conjunto de entes políticos que, pela lei, tem que se juntar para oferecer a saúde à população. Mas, então, isso tem que ser dito. Não está na lei, o recurso não está vindo. Então, eu acho que a transparência e a ética, nesse momento, eu acho que cabe bem para um espírito republicano de qualquer governante. Muito bem. Ivete, a gente queria também lhe perguntar uma coisa. Por que é importante falar da questão profissional, valorização profissional do professor, da educação, quando se discute a qualidade na educação? Uma escola pública de qualidade social, ela só pode ser de qualidade se ela valorizar os seus profissionais. Não existe lugar nenhum do mundo onde se conseguiu consolidar uma escola pública de qualidade sem realmente fazer a valorização de seus profissionais. Existe no Brasil uma ideia que culturalmente muito consolidada de que os profissionais podem ser tratados de toda forma. Mas tem as pesquisas, inclusive científicas, dizendo que aonde se conseguiu se consolidar uma escola pública de qualidade social, exatamente nesses lugares os profissionais, eles são valorizados. E o que é a valorização profissional? É o piso. O que é o piso? É um valor abaixo do qual ninguém pode ganhar menos. O piso salarial do magistério foi um avanço nesse sentido, porque colocou para as prefeituras, para os governos dos estados, o seguinte:
Esse é o valor do piso. Você não pode pagar os professores abaixo desse valor. Ponto. No Brasil inteiro. Inclusive, a gente tem um levantamento que, se não fosse a lei do piso salarial do magistério, o piso salarial do magistério não estaria 4.860 como é hoje. Estaria 2.000 e pouco, não seria nem 3.000 reais, né? E ainda assim, isso é para o profissional do ensino médio, mas o que os prefeitos e governadores estão fazendo é pagando o piso para quem tem graduação. Por isso que os professores, também trabalhadores em educação, como os analistas, eles estão ganhando abaixo da média. Você pega todos os servidores que têm graduação, que são aqueles que fazem uma universidade, estudam 4 anos, 5 anos, você tira uma média desses salários, eles estão acima da educação. Professores e analistas estão ganhando menos do que essa média. Então, ainda assim, os profissionais da educação ganham menos do que os outros profissionais que fizeram universidade e faculdade. Então, valorização profissional é pagar o piso salarial do magistério no mínimo. Mas não é só isso, valorização profissional, é também o nosso plano de carreira. Por quê? Porque servidor público, ele passa 25 anos, 30, 40 no serviço público. E ele não vai andar, não? Ele tem que andar no seu plano de carreira. Ele tem que ter uma carreira, né? Do ponto de vista da sua valorização. Você completou 10 anos, qual é o direito que você tem? Você completou 30 anos de serviço público, qual é o direito que você tem? Né? Você está ali todo ano fazendo um trabalho bem feito, qual é a progressão que você vai ter pelo seu desempenho? Plano de carreira é isso, é dizer como a sua carreira vai ser desenvolvida. Então, também pagar, fazer um plano de carreira bom, né, decente, que respeite essa dedicação é muito importante. Nós tivemos avanço nessa campanha salarial, mas ainda precisamos ter uma reformulação completa do nosso plano de carreira. Aí eu falei de piso, falei de plano de carreira, mas tem a formação. Nós reivindicamos formação permanente, porque nós somos uma categoria que precisa estar atualizada. Isso também é uma política muito precarizada. Mas tem outra questão, é a questão da saúde. Existe uma epidemia hoje de adoecimento da nossa categoria, principalmente da saúde mental. É depressão, é ansiedade, é esgotamento, é burnout, é uma série de doenças que são desenvolvidas dentro do local de trabalho. Por quê? Porque lidar com 45 alunos o dia inteiro em uma sala não é uma situação fácil, é complexa, demanda, né, força emocional, demanda preparação psicológica, social. Então, é uma categoria que tem muitas exigências na sua profissão. Então, o nível de adoecimento está crescendo bastante. Pois é, é importante você falar isso porque eu lembro do SACEP. Como está a situação do SACEP hoje com relação aos funcionários e funcionários da educação, por exemplo? O SACEP está passando por uma das suas maiores crises pela falta de financiamento público. O SACEP é financiado uma parte pelos servidores públicos, que a contribuição do SACEP é descontada diretamente do nosso contra-cheque. Então, a nossa parte não é uma parte inadimplente. Nós somos plenamente, adimplentes. Mas a parte do governo tem realmente faltado com investimentos pesados para o atendimento da saúde do servidor. Então, principalmente para o interior, a rede além de não ter rede própria, a rede credenciada. O governo do estado não consegue manter um pagamento atualizado da rede credenciada. Aí fica a nossa categoria sem consulta, sem exames, tendo que ir para o Recife. Às vezes o Recife também suspende. Então a gente tem feito muitas denúncias. Esse ano e o ano passado a gente conseguiu vários aportes do governo do estado, mas é insuficiente o aporte que o governo do estado está fazendo. É uma luta cotidiana, diária. É uma luta gigantesca. Então, além de salário, de formação, de piso, a gente ainda tem que essa frente de luta, que é a luta da saúde do servidor. Então, eu estava conversando até hoje com Morena que a gente precisa fazer uma plenária do SACEP. Vamos fazer uma plenária do SACEP sobre o SACEP.
agora no mês de junho, para a gente poder fazer uma mobilização para cobrar do governo do estado coisas que ele não conseguiu resolver. Então, realmente, o SACEP está em crise, mas o Sintep está na luta diária na defesa dos nossos direitos. Infelizmente, a gente tem um governo do estado que realmente ainda não priorizou o SACEP como uma das suas políticas para o serviço público. Ivete, muito obrigado, nosso tempo está encerrando. Eu quero lhe agradecer, em nome da Associação de Deficientes, CPDR, pela sua presença aqui e dizer que nós acreditamos nessa luta, queremos o sucesso cada vez mais da sua gestão, mas também que seja o melhor para os funcionários e os trabalhadores em educação. Eu deixo o microfone da Rádio Santana à sua disposição para as suas palavras finais. Palavra final aqui é de gratidão a você, Luiz, por abrir esse espaço para o Sintep, né, no seu programa. Também eu acho que agradecer aí a Rádio Santana FM. Também mandar um abraço aqui para toda a coordenação do nosso núcleo regional que nos acompanha. Estamos aqui dentro com a nossa coordenadora Lhuba, mas toda a coordenação que está aqui também em Ribeirão. Um grande abraço também aos professores, aos analistas, aos administrativos e a todos também os aposentados aqui que sempre estão conosco nessa luta, né? De tarde também fazer o convite. Isso, fique à vontade. 3 horas. Nós vamos continuar aqui em Ribeirão. O local vai ser no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Então, quem quiser tirar dúvidas, informações, estar junto com a gente, eu estarei lá e toda a coordenação do núcleo com vocês aqui em Ribeirão, às 3 horas da tarde, no Sindicato Rural. Gratidão e muito obrigada. Obrigado a você. A todos vocês, um bom final de semana. Próxima semana temos aqui uma pessoa que vai falar sobre uma série de situações no Legislativo. A importância do Legislativo para a pessoa com deficiência. Ivete, muito obrigado a vocês todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.